Hoje o bate-papo é para lá de especial. Como muitos me conhecem, eu sou advogado de imigração nos Estados Unidos, mas eu também sou advogado aqui no Brasil, onde eu estou hoje, e em Portugal. E hoje eu estou aqui com o Pablo. O Pablo é meu sócio no Brasil, quem cuida da operação da Bicalho no Brasil. Mas já vou antecipar um detalhe que talvez vocês vão perceber pela informalidade. O Pablo é mais do que isso. O Pablo é meu amigo de infância. A gente jogava bola na rua, enfim, curtimos da adolescência juntos. Então, além da conexão profissional de uma jornada de 23 anos, a gente tem uma história antes disso. Mas eu queria falar de dois pontos que conectam muito a operação da Bicalho aqui do Brasil, onde eu estou hoje, com a operação dos Estados Unidos, onde eu trabalho todos os dias. E o primeiro ponto que eu queria ouvir o Pablo é a questão da saída definitiva. Eu vejo que muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, começam a vida, mas ficam com um passado que pode assombrar por não ter resolvido as questões aqui no Brasil. Pablo, obrigado por estar aqui, é um prazer bater esse papo contigo, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque você trabalha com isso no dia a dia, atendendo pessoas que estão fora do Brasil e que ficaram com pendências aqui fiscais. Fala sobre sua experiência nisso, como você pode ajudar as pessoas. Olha só, Vinícius, cara, um prazer enorme estar aqui conversando contigo, né? De Bicalho são 23 anos, fora o resto, mas assim, o que acontece muitas vezes é que a pessoa está preparada para ir embora, né? Ela já tem o visto, o green card aprovado, enfim, ela está pronta para ir embora, mas ela esquece que existem algumas formalidades aqui perante a Receita Federal Brasileira que devem ser tomadas. A saída fiscal, a saída definitiva, é uma formalidade muito importante, porque ela vai de fato ali romper a sua relação, pessoa física, com a Receita Federal, né? A partir daquele momento você está desobrigado, por exemplo, de fazer a declaração de imposto de renda. Poucos sabem, mas assim como nos Estados Unidos, a declaração de imposto de renda brasileira ela é do modelo universal, ou seja, você vai ter que declarar tudo que você ganha ao redor do mundo aqui no Brasil e tributar, se for o caso, tá? Então, esses atos, que a gente chama de atos preparatórios, eles são importantes para que você não tenha pendência, para que você possa olhar para trás e falar assim, tá tudo resolvido, tá? A nossa experiência aqui no Brasil, né, eu sou contabilista, sou advogado também, nos mostra que não fazer, né, corretamente a preparação para a sua saída pode te causar problemas, inclusive ser bitributado. Pablo, uma coisa que é importante, quando a gente fala de planejamento no processo migratório, vou dizer de maneira geral, ele é muito importante, porque tem todas as questões pessoais, do visto, a formalização, que é o que a gente trabalha na Bicalho nos Estados Unidos, mas existe toda a parte de deixar a casa arrumada, porque você pode sofrer autuações, multas, tem impostos, pendências, bloqueio de contas, e em alguns casos extremos, até ter questão de condenação por crime fiscal. Então, um ato que é relativamente simples, se bem planejado e orientado por um advogado e contador competente como você, pode virar uma sombra pesada na história dessa pessoa que quer reescrever a vida em outro país. Pode sim, Vinícius. E o mais surpreendente é que a gente recebe muitos clientes de todo o mundo e na maioria dos casos Pablo, saí do Brasil tem mais de 5 anos, tem 10 anos, 20 anos, 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E esse não é um procedimento recente, esse é um procedimento que sempre existiu, na verdade, né? Então, assim, estar preparado, bem preparado para a sua saída do Brasil pode fazer realmente a diferença entre você não ter problemas aqui com o fisco brasileiro e ter uma vida plena para o lugar que você escolheu viver, né? A gente também, Vinícius, aqui no Brasil, a gente faz um planejamento patrimonial, porque muitas pessoas estão indo embora, mas tem muito patrimônio aqui no Brasil, né? Elas deixam imóveis, às vezes empresas, e ter um cuidado também nesse planejamento é importante, porque você vai conseguir deixar a casa arrumada para que você não seja incomodado depois por uma situação fiscal tributária aqui com a Receita Federal Brasileira. Você, como um profissional competente, já leu o meu pensamento. Eu ia te perguntar justamente isso. Outro ponto que eu percebo que é um ponto muito delicado e agora, mais do que nunca, ele se torna relevante em razão da reforma tributária que o Brasil está aprovando, né? A questão do planejamento patrimonial. E eu vejo dois cenários, Pablo, e eu queria te ouvir sobre isso. Um é o brasileiro que sai, tem patrimônio, tem negócios no Brasil e muitas vezes sai com isso de maneira desorganizada.
E o outro é o brasileiro que foi para os Estados Unidos reconstruir sua vida e adquiriu uma condição financeira melhor, mas ele quer investir algumas coisas no Brasil, ter patrimônio no Brasil. E ele continua fazendo isso de maneira desordenada porque ele não tinha informação. Então, eu queria entender qual a importância do planejamento patrimonial para o imigrante, tanto o imigrante que saiu numa condição privilegiada, que existem vários, quanto o imigrante que reconstruiu a sua vida, prosperou, especialmente na América, que é a terra da oportunidade, e agora ele precisa organizar isso. Olha só, Vinícius, muitas pessoas, quando começam a adquirir patrimônio, né, enfim, começam a vida, elas não têm claro qual o objetivo delas a longo prazo. Então é muito comum que nossos clientes começaram, empreenderam, construíram impérios, por exemplo, mas nunca se preocuparam em como organizar isso melhor. Existem formas de organizar isso de uma maneira simples, tá? Mas com propósito, que eu acho que é o mais importante, né? Aqui na Bicalho a gente costuma fazer a estruturação patrimonial da pessoa através de uma holding e aí a gente tem que estudar qual que é o melhor caso para cada cliente, não existe uma receita de bolo, tá? E a gente vai ver qual o objetivo do cliente e onde ela quer chegar, que eu acho que isso é o mais importante, tá? Então, por exemplo, a pessoa que já foi e tem bastante patrimônio aqui, como organizar isso melhor? Como organizar as empresas? Como organizar o patrimônio imobilizado, os investimentos? O que fazer? Né? Então, através de uma estruturação patrimonial com uma holding controladora, uma holding patrimonial só dos imóveis, a gente pode conseguir colocar ordem na casa e fazer com que, às vezes, os fluxos de recebimentos, aluguéis, dividendos, sigam um caminho com uma tributação mais amigável. Tá? Eu sempre brinco que aqui na Bicalho a gente entende que a holding ela tem 3 principais objetivos, né? A proteção do patrimônio, o planejamento sucessório, eu sempre coloco um ganho tributário como se fosse um terceiro, né? Um plus, né? Exatamente, né? Uma terceira coisa, porque ele, na minha opinião, não é o principal, mas ele vai começar a fazer uma grande diferença agora com a reforma tributária. A reforma tributária entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, tá? Já com algumas mudanças para as empresas do lucro presumido, né? As empresas do simples não, mas as holdings patrimoniais são empresas que estão no lucro presumido pela sua natureza jurídica, então elas são impactadas diretamente agora a partir de 1º de janeiro. Então, assim, um correto planejamento, a correta estruturação de acordo com o objetivo do cliente vai poder gerar alguma economia tributária, proteger o patrimônio e fazer com que essa pessoa faça um correto planejamento sucessório também. Pablo, e falar um segredo aqui, né, que não é segredo, a Bicalho tem 23 anos, nós contamos com um time aqui no Brasil multidisciplinar, advogados, contadores, administradores, e esse trabalho de proteção e planejamento patrimonial é o carro-chefe da nossa operação brasileira. Então, nós podemos te ajudar. Isso muitas vezes custa muito menos do que você imagina. E eu falo uma coisa: o sossego, a tranquilidade para que você possa construir a sua história não tem preço. Pessoal, tô com uma ideia aqui. Vou falar aqui ao final do vídeo. Estou pensando em fazer um webinar, nem falei para ele, para a gente poder discutir com as pessoas que estão no exterior sobre essas complexidades, né, tributárias e de proteção patrimonial. Falar sobre saída definitiva, holding, reforma tributária e chamar o Pablo para dar uma aula lá para a gente. O que vocês acham? Então, quem gostou, compartilha esse vídeo com quem pode precisar. A ideia é compartilhar um conteúdo de qualidade para poder ajudar quem precisa. Nada melhor do que construir o seu patrimônio, a sua história de forma segura. Pablito, obrigado, cara. Valeu demais, Ricardo. Bom te ter aqui com a gente. Até mais, gente. Falou, turma. Até mais.